Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Angélica, meus olhos de safira. Muito bom estar aqui e que seja o estudo a nossa alavanca de progresso. Leir, aquele meu amigo que é advogado e que ao mesmo tempo tem aquele jeito assim de vovô que é assim banhado em açúcar e os netos adoram. Né, Leir? Caros irmãos, queridos amigos, as alegrias de que sejam sempre dias futuros na evolução de todos, mas sempre a recomendação: estudem o Espiritismo, não vejam como uma simples religião, estudem para ser felizes. Vocês veem que ele é doce em tudo, viu? Para mim, para diabético, viu? E Guilhermina. Olá, que bom estarmos juntos de novo. Vamos? Vamos ao trabalho e vamos estudar a pergunta 218 de O Livro dos Espíritos. Vamos começar com a primeira pergunta. O espírito encarnado conserva algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Respondem os espíritos: resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. Vamos começar a girar em sentido horário. Guilhermina. Olá, vamos lá. Kardec pergunta de maneira bem objetiva. As perguntas de Kardec, como sempre, bem objetiva. Se o espírito conserva algum vestígio de percepção. Porque já sabemos que temos existências anteriores e que, obviamente, em todas as existências anteriores, fizemos e aprendemos e, enfim, tivemos atos que possivelmente poderia ou não ficar nas nossos conhecimentos. E o Kardec pergunta exatamente sobre isso. E aí a resposta dele é bem clara, direta e objetiva. Resta a nós uma vaga lembrança que dá ao espírito o que se chama de ideias inatas. Então, sabe aquela coisa que, veio na minha cabeça? Pode ser. Pode ser. Ideias inatas. É o que os espíritos respondem a Kardec quando Kardec pergunta se o espírito encarnado conserva algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu. E os espíritos bem direto e objetivo. Resta-lhe uma vaga lembrança e que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Vamos ver o que o resto da turma aqui vai É interessante discutir. Observar que o termo aqui, ideias inatas, está grifado em itálico. Exatamente. Vamos discutir as ideias inatas. Exatamente. Leia. A começar pelo próprio título, sim. Ideias representam lembranças e projetos que se desejam ser realizados no amanhã
inatas é tudo aquilo que está gravado no íntimo da alma. É importante essa pequena definição. E aquilo que está gravado, uma outra expressão que sobressai, é chamada de intrínseco ao próprio espírito. Ele não tem como apagar e não tem como retirar. É parte integrante dele, está na consciência dele desde que foi criado no cosmos distante. Está na memória espiritual. Então nós vamos começar a pensar na questão 621. O professor perguntou como é que ele poderia entender, raciocinar, compreender melhor a disposição de Deus, e ele disse que as leis divinas estão gravadas na consciência do Espírito. Para nós, consciência seria, em princípio, um estado emocional, mas nos aprofundando, então, no conhecimento da realidade, esse quadro está gravado na mente espiritual através da memória registrada no perispírito. Então, vamos trazer também a lembrança, a lei do esquecimento. Mas a questão de ser vaga lembrança, vamos considerar que, de acordo com a evolução do espírito, cada vez mais que eu posso avançar numa questão moral e numa questão de conhecimento, mais lembranças eu vou adquirindo para fortalecer a minha própria evolução. Imaginemos mundos mais elevados. Nesses mundos que são chamados de superiores, então os espíritos lá, desde o nascer, a sua memória já trazem grandes valores, principalmente nas questões das comunicações mediúnicas. Já se prevê uma mente consideravelmente mais elevada. E eu traria a lembrança, nesse particular, o autor desta obra, encarnado, que é o professor Allan Kardec. Ele, por si, já demonstra aqui uma mente, uma memória espiritual muito avançada para além do limite humano da época em que ele aqui esteve conosco. Angélica? Sim. Esse é o nosso legado. Então, a nossa vida é uma vida de construção. E a nossa verdadeira herança, né, aquilo que realmente nos pertence, são as nossas experiências. São tudo que a gente aprende, vive, executa. Daí o retorno vir justamente para o progredir naquilo que iniciou, reparar o que não deu certo, né, e resgatar algumas coisas que ainda não foram totalmente, como é que se diz, valorizada, né? Esses pontos que você levantou, na verdade, são a tomada de consciência de que o Leir falou. Exatamente, é uma complementação, porque na minha ideia também, na minha explicação, né, na minha forma de ver, tem tudo a ver com o que ele explanou. Não seria justo repetir, né? Exatamente. Mais uma observação. Uhum. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 19. Ali ao final, item 11 e 12, que vai tratar da fé. Esse capítulo ele trata da fé que remove montanhas. Uhum. Então, dentro desse quadro que fica um pouco assim no abstrato, como é que uma fé vai remover montanhas fisicamente, mas no final dele, que é 11 e 12, o professor questionou algumas coisas e o autor explica ali sobre ideias inatas. A questão da fé, o amor, as dificuldades, facilidade, ele insiste ali. Tudo que se possa pensar está gravado na alma imortal, na memória espiritual de cada filho. Deus gravou ali e permite que ele, paulatinamente, ele faça o esforço diário para ir desenvolvendo a sua evolução, mas baseado nos registros que estão em sua memória. Sem isso, não teríamos como evoluir, diríamos assim. Ou a evolução se atrasaria longamente pelos milênios incontáveis. Quer dizer, não basta apenas sermos ajudados pelos espíritos superiores.
Então, está gravado na minha mente, eles nos dão os flashes, e a partir daí eu me obrigo a desenvolver isso todos os dias. Agora imagine aquele que entre nós diga que não tem fé. De vez em quando aparece um espírita consciente da realidade e ele fala em brados que ele não tem fé. Como é que se coloca isso? É incompreensível, é totalmente fora de... Não tem como. Não tem como. Ou você crê, ou você crê. Está gravado. Exatamente. Então, seria exatamente. Ou questão você de... até... Você pode crer, ou não é mas não crer. É uma questão de questionar. Sim, não, questionar sim. Mas questionar dentro do bom sentido do questionar, no aprendizado, para se melhorar, para se crescer. Quando a gente nega, né, Exato, a negação, essa ligação, né, dessas percepções, porque nós temos muitas percepções. Sim, sim. Ao longo da nossa vida, das nossas experiências, a gente tem percepção. Uhum. Tem fenômenos que se repetem e a gente vê, engraçado, parece que eu já vivi essa situação antes, entende? Dentro da neurologia até se explica, né? Uhum. Mas a real é do que está gravado em nossas mentes, das situações, da simpatia e da antipatia que a gente tem ao conhecer uma pessoa pela primeira vez, entende? Da atração que a gente tem ao encontrar uma pessoa no meio da multidão e aquela pessoa tem, o fator energético dela bate com o meu, alguma coisa de agradável nos aproxima, quer dizer, não está à toa. Não é um acaso. Claro que não. Existe um compromisso, existe um porquê registrado na nossa consciência. Muitas das vezes a gente não tem noção disso, mas que existe, existe. Uma pergunta 218A, Kardec pergunta: a teoria das ideias inatas não é, portanto, uma quimera? Nós vamos então desenvolvê-la depois da nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Eu me reporto ao passado. Aquele era o final do século XIX e o professor estava vivendo no seio de uma Europa profundamente materialista. Então, o conhecimento da realidade não era acessível à população e ele usou a expressão a teoria. É importante destacar, porque hoje não se admite mais, mas sim como uma realidade. E ele usou a expressão uma quimera, como algo bastante simples. Mas hoje, com o desenvolver do Espiritismo, por isso sempre a insistência que tem que ser lido com calma, comparado, analisado, hoje é uma realidade, as lembranças, os resíduos, as tendências, as reminiscências, lembranças das existências anteriores, que muito nos ajudam positivamente. E a lei permite que nossos amigos mais elevados nos ajudem de quando em quando com flashes do nosso passado para fortalecer as nossas ideias, a nossa caminhada e cada vez mais vamos evoluindo. Então o autor aqui, ele diz, não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. É como a essência da anterior. Tudo está gravado na memória etérea do espírito. Então, liberto da matéria, quer dizer, após o processo da morte, o espírito sempre se recorda. Aqui voltamos ao item de que todo esse processo decorre do nível da graduação, da condição em que cada espírito se encontra no momento da sua morte. Durante a encarnação, pode esquecê-los. É a lei, é as questões 392 a 399. E diga-se na 392, tem uma pequena linha que diz ali como um parâmetro, a lei gravada,
que quando vamos fazer alguma coisa, ele usou a frase: a voz da consciência grita para você que está errado. Não faça. Se fizer, vai ter que corrigir. Então, nós somos infinitamente ajudados. E ele traz aqui, sequentemente, ele diz que é por intuição que deles guarda e auxilia o progresso. Essa expressão também é de profunda utilidade para nós. Intuição significa o que está registrado na memória, que de quando em quando vem à tona para a nossa realidade. Daí você vai desenvolver para as questões da mediunidade intuitiva ou inspirada. Isso faz parte integrante da nossa evolução diária. E diz que ele guarda e auxilia o progresso, sem o que estaria sempre a recomeçar. Então, percebe-se, como dissemos antes, sem que esses flashes nos sejam concedidos, sem que a memória não esteja gravada, o que teria sido de cada um de nós? Uma injustiça do Pai Divino, pois que a evolução se atrasaria por conta dos séculos e dos milênios incontáveis. Eu só acrescentaria, uma vez a exposição magnífica dele que né, acompanha, negar isso seria um absurdo. Então, por que Deus? Por que nós teríamos existências sequenciadas? Por que teríamos existências anteriores, existências atuais e existências à frente? Para nos melhorar. O objetivo é, a cada existência, nós superarmos o homem velho e fazermos aquele que precisaremos ser um dia. Então, perderia todo o sentido. Então, é necessário, sim, que alguma coisa permaneça guardado no arquivo. A gente pode até raciocinar em termos de hoje. As coisas que ficam no arquivo, mas de vez em quando eles vêm à tona, quando forem necessárias. Agora, o mais importante que eu queria colocar ainda dentro desse assunto é que nós estamos construindo o arquivo para frente. Então, o arquivo que foi nos serve de memória, nos serve de lembrança, nos serve de resgate. Agora, a cada dia vamos construindo o futuro, o arquivo do futuro. Então, esta é a nossa atividade hoje. Cada vez mais construirmos o nosso dia a dia para que esse dia a dia seja cada vez melhor, cada vez mais atual, cada vez mais dentro daquelas leis que Deus nos dê à disposição. É isso. Angélicas? Não, tranquilo. Tranquilo, a gente está aí no processo. Exatamente. E cada dia é um dia que a gente acrescenta. Uhum. O amanhã eu posso precisar dos conhecimentos adquiridos há um tempinho atrás. Uhum. E eles estão lá, à minha disposição. Uhum. Sendo que alguns já foram tão interiorizados e tão concretizados que eles já passam a ser uma rotina. Então, não precisa ser buscado, eles já fazem parte da nossa trajetória. E aqueles que ainda estão emperrados, ou seja, ainda não está num giro perfeito, eles precisam ser ajustados, aparados. Por isso, a gente retoma certas situações em ciclos, porque quando a gente passa por elas e ainda não a percebeu como uma coisa ruim, né, como uma coisa que precisa ser revista, uma coisa que precisa ser feita uma nova leitura para que ela flua normalmente, aí ela volta. Aí eu deixo até como um ponto de reflexão aí para vocês. Se vocês estão repetindo algum ciclo doentio na vida de vocês, analise. Por que isso está se repetindo? Qual o objetivo? Para que eu estou vivendo isso? Porque aí existe uma mensagem divina falando, olha, onde você está errando. Olha as consequências. Busque a reparação. Busque o reajuste. E é bom a gente refletir nisso. Então você faz a 218B. Permite mais uma, que eu me lembrei de algo quando ela falava. Essa
essas reminiscências, essa gravação, no dia a dia, nós somos, como filhos, nós somos, eu vou usar a expressão, somos provocados. É o que na cultura nós chamamos de tentações. E aí vamos entender que é o próprio Pai Divino que coloca o exercício para provocar seu filho. Isso é mais ou menos na questão 712, 14. Mas o que chama a atenção é, entre nós, o estudioso, principalmente o espírita que está consciente, ele deve fazer de tudo para não provocar o seu passado. Principalmente se tem filhos, netos, sobrinhos, se ensina, se é professor, educador, aonde estiver, cuidado com a sua postura, e se é pai e se é mãe, observe o filhinho e a filhinha, essas liberdades de mostrar o corpo, de se exibir de alguma maneira, é o pai e a mãe que bebe álcool na frente das crianças, alguns até molham a chupetinha do bebê na cerveja, bota na boquinha da criança, até mesmo os adultos. Cuidado com a cena que você vai ver, o que você vai ouvir, que seja numa música ou até mesmo num anúncio na rua, cuidado para não despertar em você o passado que não deve ser despertado. Porque a partir daí vai ficar difícil para segurar isso aí. É verdade. Bom, na 218, Kardec questiona, deve haver, então, grande conexão entre duas existências sucessivas. E aí, os espíritos respondem, nem sempre tão grande quanto poderias supor, porque, em geral, as posições são bem diferentes e, no intervalo de uma e a outra, o espírito pode ter progredido. Gente, eu errei hoje, aí eu desencarno e encarno na próxima para consertar o erro de hoje. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Nós temos várias oportunidades de acertos e de erros. E, às vezes, aquilo que nós consideramos um erro hoje, ele pode ser dissipado ao longo do nosso final, né? E do período que a gente se encontra na erraticidade, através de estudos e tal, através da compreensão. E quando a gente retorna, aquele erro está dissipado. Contudo, existe o oposto, erros extremamente prejudiciais e que, se reencarnarmos numa próxima direta e puxá-lo para o resgate, a gente pode ainda não estar em condições de resolvê-lo. Então, na economia da reencarnação, na logística da encarnação, todo o nosso desenvolvimento e todo o nosso aprendizado, ele é levado em consideração para que a nossa existência conclua-se com êxito, certo? E outra coisa, não existe a pressa, entende? De resolução. Existe o compromisso na evolução. Então, a gente tem que aproveitar todas as nossas oportunidades, aproveitar todas as nossas experiências como provocações, como o Leir bem falou, né? Desafios, certo? E seguir em frente. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu li outro dia, é assim, o desafio só se torna um problema quando a gente negligencia-o. Ou seja, quando a gente não dá o valor necessário. E aí ele vai se tornar um problema. Mas quando a gente encara esse desafio com a certeza da solução, aí a gente conclui a nossa experiência com êxito. Então, gente, vamos refletir em cima de tudo isso. Se vocês prestarem atenção, uma sequência de raciocínios que vai ser muito útil para todos nós. Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada igual
Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos aqui de volta, dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. E hoje nós vamos reiniciá-lo tratando do tema o egoísmo, que começa no item 11, na mensagem de Emmanuel, e no item 12, a mensagem de Pascal. Então, o nosso irmão Emmanuel nos diz o seguinte: o egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força, sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? E diz aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a este antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e descobrir o caminho dos obstáculos que lhe embaraçam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, e para isso é preciso que primeiro o expulseis do vosso coração. Bem, o nosso irmão Emmanuel está trazendo um tema de extrema importância, porque ele está indo, na realidade, direto ao ponto. Nós é que, até por causa do nosso próprio egoísmo, é que não percebemos isso, que este egoísmo é a razão principal de todos os nossos males. E se o nosso planeta, desde que começou a ser habitado aqui pelos primeiros humanos, está evoluindo em duas direções complementares, ou seja, intelectualmente, materialmente e moralmente e espiritualmente,
Nós, se começamos, em hipótese, começamos do zero, é claro que hoje estamos numa situação melhor que estávamos, se compararmos o nosso comportamento material, intelectual com relação aos nossos tempos lá das cavernas. Nós estamos com um avanço muito grande. Moralmente e espiritualmente também. Nós não podemos comparar como seríamos nós naquela época das cavernas, buscando a sobrevivência a qualquer custo. Então é claro que nós dávamos naquela época muito mais importância às coisas materiais do que às coisas espirituais ou morais. Na realidade, nem tínhamos muita noção de que é isso, porque estávamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, lutando pela nossa sobrevivência. Vocês veem aí em vídeos, filmes, documentários a respeito de como era a vida nossa naquela época. Nós tínhamos que enfrentar situações climáticas gravíssimas. Vivíamos numa selva cercado por animais ferozes, contaminados por tudo quanto é tipo de vírus, bactérias. Então não tínhamos condição de pensar sequer num avanço moral, num avanço espiritual. Estamos focados na nossa sobrevivência. Então é muito compreensível que nós agíssemos somente em causa própria, buscando a nossa sobrevivência, primeiramente individual. Como eu ia pensar nos outros naquela época, se não cuidasse de mim primeiro? Eu tinha que pensar em mim. Então, eu tinha que ser egoísta, me defender, buscar abrigo para mim, buscar comida para mim. Se sobrasse, dava para os outros, mas isso é normal. Nós éramos extremamente violentos, porque precisávamos enfrentar situações gravíssimas pelo local em que vivíamos, pelas feras que enfrentávamos. Para buscar comida, tinha que matar um animal feroz por dia. Então, é compreensível que naquela época nós fôssemos egoístas e extremamente violentos. Agora, nós fomos avançando, e principalmente avançamos em que aspecto? No aspecto material, é claro, porque nós fomos desenvolvendo situações para melhorar a nossa vida, melhorar o conforto. Se vivíamos em cavernas, passamos a morar em pequenas barracas toscas, buscando abrigo, proteção. Fomos desenvolvendo armamento para poder caçar melhor, para destrinchar aquelas carnes. E fomos evoluindo nisso. À medida que evoluímos materialmente, nós fomos buscando mais conforto para nós. A civilização veio chegando, mas nós ainda continuamos com o egoísmo dentro de nós. Mas então o que acontece? Quando nós já damos um certo conforto, um certo respaldo, pelo menos para aqueles que nós consideramos como nossos próximos, nossa família, nosso grupo de tribo, nós começamos a pensar para eles, porque que adianta eu buscar um conforto só para mim, se quando eu volto para minha tenda, para minha cabana, lá o que seja, a minha mulher, os meus filhotes estão sem comida. Eu tenho que buscar comida para todos. Se está caindo chuva, raios, tempestades, eu tenho que buscar abrigo para todos. Então eu vou pouco a pouco pensando já não só em mim. Mesmo eu continuo egoísta, eu começo a despender tempo e esforços para os outros. Primeiramente aqueles que estão muito próximos a mim. Isso vai avançando. É claro que eu continuo o mesmo egoísta, o mesmo violento, fazendo as coisas de forma, hoje em dia, consideradas erradas, mas naquela época é quase que obrigatório. Então nós vamos passando, avançando, chegamos ao tempo do Cristo. Aquelas pessoas daquela época ainda eram violentas, ainda eram egoístas. Ele dá o exemplo aqui de Pôncio Pilatos. Para o Pôncio Pilatos, matar um, matar dois ou três não faz diferença nenhuma, desde que ele se mantivesse lá como procurador-geral na Galileia, agradando César.
Então ele não queria confusão. Eu não vou agora discutir com esse povo aqui que quer crucificar esse justo, mesmo sabendo que ele é justo. Não vou, porque eu estou pensando em mim. Porque se eles se rebelam porque eu mandei soltar esse justo, há uma confusão, uma rebelião. Isso chega aos ouvidos do imperador. O imperador não quer saber por que começou a confusão. Vai me acusar de não conseguir controlar a situação. Vai me tirar aqui desse meu cargo. Me deporta não sei para onde, me manda de volta para Roma numa situação. Isso aqui não vai me prender. Então ele pensou nele. Então nós éramos egoístas. Aquele povo lá a quem Jesus ensinava era um povo egoísta, só pensava em si, o que é natural. Mesmo tendo, em relação às cavernas, já tinham avançado muito em termos de conforto, mas continuavam assim. Então o Cristo veio nos dizer que não é assim que a banda toca, não é agindo desta forma que nós vamos chegar a uma boa conclusão, a um bom fim. Precisamos pensar no outro, no próximo, amar o próximo. Temos que focar o nosso avanço não só na parte material, intelectual, mas na parte moral. Eles já tinham as leis trazidas por Moisés, já tinham tudo aquilo que os profetas trouxeram. Teoricamente seria suficiente, mas ninguém vai atender a lei de Moisés nem aos profetas sem pensar em si. Vai ter que deixar de pensar em si. Então foi isso que o Cristo veio dizer, para nós desapegássemos das coisas materiais, buscássemos as coisas do reino dos céus, que o Pai nunca ia nos deixar desprovidos de agasalho ou de comida. Mas ele pregou isso e nós até hoje estamos ainda tentando pôr em prática, mas não conseguimos. Então ele diz aqui que é o Espiritismo que cabe esse ensinamento para que nós mudemos o nosso foco. Vamos pensar no outro. Vamos tentar atender o outro, quem quer que seja. Não precisa ser da nossa família, nem da nossa amizade. Está precisando, está necessitando, vamos atender. E aí o que é para nós vai vir como uma graça de Deus. Ele não vai nos deixar desamparados se nós estivermos atendendo outros filhos dele. Então, gente, essa mensagem é muito importante para nós percebemos onde está o foco das nossas dificuldades. Nós hoje estamos sofrendo aqui as nossas coisas do dia a dia e nem sabemos porquê, mas agora nós temos ideia, por causa do egoísmo que nós vimos praticando desde sempre. Por causa do nosso egoísmo é que nós criamos situações que hoje nos trazem expiações e provas pelas quais passar. Então, o recado de Emmanuel está dado. Vamos ver aqui a outra mensagem do item 12, é do irmão Pascal. Dizer assim: se os homens se amassem com mútuo amor, a caridade seria mais bem praticada. Mas para isso seria preciso que vos esforçasseis por largar essa couraça que cobre os vossos corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se excusava, não repelia aquele que o buscasse. Fosse quem fosse, socorria tanto a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse com isso. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o homem mau não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria. Ficai bem certos. Começai vós mesmos por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça, porque a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. E digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira e que vencerá o mais esperto, uma luta de interesse, em que as mais santas afeições serão espezinhadas e que nem os sagrados laços de família são respeitados. Ele está dizendo aqui a verdade. Primeiro, se nós mantivermos esse nosso comportamento egoísta e orgulhoso,
nós vamos continuar sofrendo essas confusões do dia a dia. Porque, como diz aqui, com egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, a vida sempre será uma carreira em quem vencerá o mais esperto. Uma luta de interesse em que as mais santas afeições serão espezinhadas e que nem os sagrados laços de família serão respeitados. É o que nós vemos todo dia. O mundo é dos espertos. E com isso eles atropelam tudo e nem as santas afeições que nós temos deixam de ser espezinhadas. Nem os nossos sagrados laços de família são respeitados, porque nós vivemos num mundo de egoísmo e de orgulho. Ele diz aqui, o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. O que é certo, se nós não temos caridade, não há descanso. Nós estamos sempre sobressaltados. Não sabemos o que vai acontecer, saímos de manhã cedo para trabalhar, não sabemos se vão voltar. Agora, se todos fossem caridosos, todos estivessem se amando, nós sairíamos com a certeza que voltaríamos incólumes. Agora a gente sai de casa para trabalhar, para passear, para fazer uma visita, não sabe se volta, porque o mundo está assim. Agora imagine se todos fossem caridosos, ou pelo menos não fizessem mais o mal. Nós viveríamos muito melhor, ele diz aqui, e digo mais, não haverá segurança. Nós reclamamos da segurança, da falta de segurança que nós vivemos aqui na nossa cidade. E por que é essa falta de segurança? Porque as pessoas estão egoístas. Pensam só em si. Então, nesse mundo de cada um por si, aquele que, assim, o menos envergonhado de fazer as coisas erradas, para ser bem eufemista, é o que leva vantagem. Porque ele não tem pudor nenhum em fazer um assalto, um roubo, um assassinato. Não tem. Um sequestro, ele não tem. Então ele vai levar vantagem sobre você. Mesmo porque, no caso, as outras pessoas fazem menos coisas que eles, menos. Mas aquele que faz mal, que faz pior que todos, é que leva vantagem. Por isso que nós passamos por essa situação. Agora, como isso vai acabar? Quando as pessoas começarem a perceber que tem que começar com elas. É individual isso é individual. Não adianta eu juntar, agora a partir de hoje, todos nós vamos praticar a caridade. Todos nós vamos respeitar os outros. Todos nós vamos respeitar a lei. Não é isso, gente. Tem que ser eu, a partir de hoje, eu vou lutar contra o meu egoísmo. E na série anterior, Emmanuel fala, é a luta mais difícil. É a luta contra nós mesmos. Lutar contra o nosso próprio egoísmo. Eu que tenho que lutar contra o meu egoísmo. Eu não vou lutar contra o egoísmo do outro. Eu posso brigar, falar, ele vai continuar sendo egoísta. Ele acha que é uma boa. Então, eu que tenho que deixar de ser. Eu que tenho que passar a ser caridoso. Eu que tenho que passar a amar o próximo. Eu que tenho que passar a perdoar, a não revidar. Fazer aquilo que o Cristo pediu. E nós estamos vendo isso agora explicado de uma maneira compreensível, lógica, racional, através da doutrina dos Espíritos, através deste Evangelho. É através deste Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós estamos entendendo o porquê daquelas palavras de Jesus, porquê da sua proposta de paz, de amor. Aquilo não é uma coisa utópica, só palavras bonitas para agradar. Não, é a realidade. Agora tem que ser sucinto, porque tinha pouco tempo para deixar o recado. Coube agora aos espíritos virem agora para explicar mais detalhadamente o que ele quis dizer. Então vem Emmanuel, mandou uma mensagem, vem o Pascal, manda outra mensagem, nos explicando, olha gente, no fundo, o que o Cristo quis dizer é isso. Temos que amar o próximo, como ele disse, sim. Temos que perdoar 70 vezes 7, sim, claro. Mas como é que eu consigo isso da noite para o dia? Lutando contra as forças minhas que me atrapalham, são as minhas forças do egoísmo. Como diz Kardec lá no capítulo 17, o verdadeiro espírita reconhece-se pela sua transformação moral, ou seja, nós já estamos aceitando a moral cristã, e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. A principal das más inclinações que eu tenho é o meu egoísmo, o meu orgulho. É contra ela que eu tenho que lutar. Há outras de menor gravidade. Até algumas nós já estamos lutando, estamos até vencendo, com certeza. Mas essa é a principal. Se nós conseguimos acabar com o nosso egoísmo, individualmente falando, nosso orgulho individualmente falando, os problemas estão resolvidos. Os nossos, pelo menos.
Os nossos, pelo menos. Porque nós não estamos plantando nada para o nosso futuro. Nesta vida ainda vamos colher muitas coisas que o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa violência nos fez fazer no passado. Mas se nesta agora nós lutarmos contra nosso ímpeto violento, contra o nosso orgulho e contra o nosso egoísmo, nós estaremos plantando para um futuro, uma vida futura, próximas vidas, situações melhores. Já estaremos livres disso. Pode ser que nesta vida a gente não consiga nos livrar de todo, mas o começo é o mais importante. Aquele esforço para dar início àquilo que tem que ser feito, remover um obstáculo grande, aquele primeiro esforço é que vai, o resto às vezes vai no embalo. É duro, é difícil, mas vai no embalo. O começo é que é mais difícil. E nós estamos também agora no começo dessa mudança, dessa transformação moral. Nós estamos agora nisso, nos transformando moralmente. E de vez em quando a gente é tentado a fazer coisas que já julgamos erradas, mas que fazíamos no passado numa boa. Responder um desaforo para nós aí um tempo atrás, estava de boa. Me ofendeu, me xingou, não levo o desaforo para casa. A gente achava normal. Hoje já sabemos que isso não está certo. Não sabemos que não está certo, não vamos responder, vamos passar batido, vamos deixar para lá, vamos orar por essa pessoa. Mas na hora H, a gente acaba respondendo mal, mesmo sabendo que não pode, porque dentro de nós ainda está o orgulho, o egoísmo lá ainda não é latente, não, está lá, incrustado em nós, trabalhando. E ele não obedece de uma hora para outra, não vou ser mais egoísta, não vou ser mais orgulhoso, não vou ser mais violento. Não adianta eu falar isso ou pensar isso. Eu tenho que me esforçar para isso acontecer. Isso é um trabalho diário, é uma labuta diária, difícil, e todo dia aparecem situações, em algumas nós vamos agir assim, com caridade, e outras nós não vamos ainda, vamos errar. Mas reconhecendo que erramos, vamos tentar na próxima não fazer igual. É esse o caminho, gente. Não vamos nos recriminar porque já sabemos que não podemos fazer certas coisas e voltamos a fazer, porque ainda está lá dentro de nós, grudado. Ainda está no nosso instinto esse tipo de coisa. Nós estamos transformando ainda o nosso instinto, moralmente falando. Então, mãos à obra. É hora realmente de nós, a partir de agora, mudarmos o nosso projeto de vida, a direção para a qual estamos nos destinando. Bem, por hora ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.